Na manhã seguinte à reunião, Kirod não conseguia afastar a inquietação que crescia em seu peito. As palavras de Lissara ainda ecoavam em sua mente, mas sua desconfiança era mais forte. Ele precisava de respostas. Mais do que isso, precisava de evidências. Decidido, elaborou um teste simples, mas revelador. Durante o ciclo de repouso dos humanos, ele discretamente trocou uma das ferramentas utilizadas por um dos trabalhadores, justamente aquele que apresentara os primeiros indícios de comportamento autônomo. Substituiu o objeto por uma ferramenta similar, mas com outra função, totalmente inadequada para a tarefa diária do humano. A intenção era clara: observar se ele notaria a diferença ou, pior, se tentaria adaptá-la de alguma forma. Os humanos, até então, haviam se comportado como formigas cumpridores, repetitivos, mecânicos. Cada qual executava exatamente o que lhe fora condicionado, sem desvios, sem iniciativa. Mas agora, havia algo diferente. Kirod ficou de vigília naquela noite, e quando a sirene suave ecoou pela base, anunciando o início do turno de trabalho, ele se posicionou num ponto elevado do laboratório, observando com atenção. E então viu, o humano caminhou até a bancada onde costumava pegar sua ferramenta. Por alguns segundos, permaneceu imóvel, apenas olhando o novo objeto deixado ali. Mas, ao contrário do que se esperava, ele não hesitou. Pegou a ferramenta e a escondeu junto a si, sob a túnica rudimentar. Depois, aproximou-se de outro trabalhador, esperou um instante em que ele estivesse distraído e furtou silenciosamente sua ferramenta original. Com ela em mãos, retornou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Kirod prendeu a respiração. O gesto não apenas revelava consciência plena, mas também estratégia, discrição, adaptação. Aquele humano não era mais apenas um experimento, era um enigma. E o que mais quietava Kirod, ele sabia que poderia fugir. Sabia disso, mas não o fez. Sem perder tempo, convocou os outros para uma reunião de emergência. A sala estava silenciosa quando Kirod relatou, com precisão meticulosa, cada detalhe do que havia presenciado. Zira foi a primeira a reagir. Isso confirma o pior cenário, disse com frieza. Esse humano precisa ser capturado imediatamente. Não podemos arriscar. Se ele tiver consciência plena, e ainda assim escolher permanecer, então está tramando algo. Sabotagem, rebelião, algo que ainda não conseguimos prever. Vorne, que ouvira tudo em silêncio, cruzou os braços e assentiu. Vou refazer todos os testes de controle mental usados com ele. Talvez algo tenha falhado. Talvez ele tenha escapado de nossa influência sem que percebêssemos. Kirod assentiu, mas sua mente ainda estava distante. O clima na sala ficou denso, quase sufocante. Não era apenas um experimento que havia saído do controle. Zira, com um olhar gélido, não hesitou. Então ele representa um risco potencial. Não podemos permitir que um humano consciente tenha livre acesso às instalações. Vamos capturá-lo antes que sabote o acampamento ou instigue os outros. Van apenas assentiu com um breve murmúrio, já prevendo a importância dos próximos testes. Pegou seu terminal e começou a listar os compostos para os tranquilizantes. Farei os ajustes nos bloqueadores neurológicos. Se os controles mentais falharam com ele, talvez haja uma falha sistêmica que precise ser corrigida, disse Van. Zira então virou-se para Kirod. Você vai continuar observando. Precisamos saber se há mais como ele. Qualquer comportamento incomum, qualquer desvio de função, qualquer olhar fora do padrão, você me avisa imediatamente. Kirod assentiu, ainda sentindo o peso do que descobrira. E quanto à captura? Perguntou ele. Só quando ele estiver sozinho, respondeu Zira, incisiva. Não podemos correr o risco de uma rebelião. Os outros ainda estão sob controle. Vamos mantê-los assim. Lissara, até então em silêncio, soltou a pergunta que pairava como um espectro sobre todo. E o que faremos com ele depois? Zira demorou um instante para responder. O silêncio foi denso, quase cortante. Vamos extrair tudo o que pudermos. Precisamos entender por que os controles falharam e por que ele escolheu ficar. O dia da captura chegou. No interior silencioso da base, a tensão era quase palpável. Zira e Lissara estavam na sala de pesquisa, finalizando os preparativos da cela e do maquinário que analisaria cada impulso, cada traço neurológico do humano. Enquanto isso, do lado de fora, Kirod e Van aguardavam o momento certo. O humano estava sozinho, separado do grupo, reorganizando ferramentas em um dos depósitos laterais. Kirod falou em tom seco agora. Tem que ser rápido, antes que os outros notem. Com precisão calculada, os dois avançaram. Em segundos, o humano foi coberto, contido, sedado com um leve dardo hiponeural e colocado em uma maca translúcida. Kirod fez questão de verificar 2 vezes se ninguém os observava. Tudo permanece em silêncio. Nenhuma comoção, nenhuma suspeita. Na sala de observação, Lissara monitorava os equipamentos enquanto conversava com Zira,
ainda inquieta com a situação. Você pretende eliminá-lo depois dos testes? Perguntou ela. Zira, fria como sempre. Não ainda. Antes precisamos entender o que ele está tramando. Talvez possamos usar isso a nosso favor. Lissara cruzou os braços, franzindo o senho. Até agora ele não tentou sabotar nada. Nenhum sistema apresentou falhas. Nenhum compartimento foi violado. Tudo funciona perfeitamente. Então por que não fugiu? Zira ponderou em voz alta. Ou ele está esperando o momento certo, ou talvez algumas funções dos dispositivos de controle ainda estejam operando, como a obediência à base e a inibição de fuga. Apesar disso, ele parece manter alguma autonomia. Lissara então arregalou os olhos. Isso quer dizer que ele pode nos obedecer, mas pensar por conta própria. Zira virou-se lentamente para ela. Em partes, talvez, mas isso torna ainda mais perigoso. Lissara, já pensou se ele puder nos ajudar a comandar os outros humanos? Estamos sobrecarregados, Zira. Nossas funções não previam administrar uma colônia de trabalhadores orgânicos. Esse humano, ele pode ser a chave para organizar os demais. Zira silenciou. Vamos ver isso depois dos testes, disse por fim, em tom neutro. As portas se abriram com um sopro mecânico. Kirod e Von entraram empurrando a maca. O humano estava desacordado, mas seus sinais vitais estavam estáveis. Von começou a ligar os sensores. Um visor translúcido foi encaixado sobre seu crânio, iniciando a leitura cerebral. Na tela, o padrão de ondas cerebrais parecia familiar, mas ainda não estava claro o que ele pensava. Zira adentrou a sala com os passos calculados. Nas mãos, os instrumentos de coleta já preparados. Em silêncio, começou a extrair amostras de sangue, tecido epitelial, até uma delicada fração de matéria cerebral retirada por microcirurgia. O humano permanece imóvel, preso aos suportes, ainda entorpecido pelos tranquilizantes. Um suspiro breve escapou dos lábios de Zira ao armazenar o material em tubo selado. Deixo os testes mentais com vocês. Vou iniciar a análise biológica imediatamente. Dirigindo-se a Von e Lissara antes de sair da sala, Von se aproximou em seguida, conectando eletrodos ao crânio do humano com a precisão de um técnico de máquina, e uma sequência de pulsos elétricos começou a atravessar os circuitos que tocavam a carne. Vamos ver o que se esconde aí dentro, murmurou, ajustando os níveis de impulso. O corpo do humano estremeceu. Uma careta de dor marcou seu rosto. Lissara se encolheu, desconfortável com a cena. Você precisa diminuir. Von, ele está sofrendo. Sussurrou. Precisamos entender tudo o que aconteceu com ele. Um erro como esse não pode se repetir. Se outro humano escapar do controle, pode causar uma revolta. Respondeu, sem sequer levantar os olhos. Por minuto, os sinais continuaram fluindo, mas nada parecia normal. Inacreditável. Todos os dispositivos estão funcionando perfeitamente. O bloqueio emocional, o condicionamento comportamental, tudo intacto. Mas se ele ainda pensa por si mesmo, disse Von, franzindo o senho. Ele se afastou, pensativo, até que uma nova ideia surgiu. Vamos mudar a abordagem. Vou usar um tipo de controle verbal. Ele não poderá mentir. Vamos descobrir exatamente por que não fugiu. Ele ainda está sob efeito dos tranquilizantes. Precisa se recuperar antes disso, disse Lissara com voz hesitante. Sim, claro. Vou preparar os primeiros relatórios em minha sala. Von saiu, deixando Lissara sozinha com o humano desacordado. Ela se aproximou da maca. Pela primeira vez, sozinha com ele. O monitor cardíaco exibia uma batida lenta e constante. Ela respirou fundo, olhando para o rosto cansado daquele ser tão frágil, ao mesmo tempo, tão enigmático. Uma pergunta começou a tomar forma dentro dela. O que você está tentando nos mostrar?